Sejam muito bem-vindos ao meu canal Nice to Meet You Canada, eu sou a Fernanda. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu consegui esse novo emprego e como que foram as minhas entrevistas. As plataformas que eu usei, as perguntas que me fizeram, como eu me preparei. Também recusei 2 ofertas de trabalho que eu recebi. Então vai ser uma coisa assim, um papo bem informal. Então bora para essa conversa. Em fevereiro eu decidi que eu precisava arrumar ali um outro part-time pelo menos. Né? Como eu expliquei no outro vídeo, todas essas mudanças na imigração me afetou também profissionalmente. Então eu falei, não, para compensar ali uma coisa ou outra, a gente tem que correr atrás. E eu falei, não, agora eu preciso correr atrás de um outro part-time para poder manter os dois. Mas nessa busca de trabalho, eu acabei conseguindo aí um full-time que valeu muito mais a pena para mim nesse momento. Mas até chegar nesse trabalho, eu vou explicar para vocês como foi essa trajetória toda. Então, em fevereiro eu comecei a procurar trabalho e vou falar pra você que não é uma boa época. Eu senti assim que ninguém tava contratando, ninguém tava chamando pra nenhuma entrevista. Começou até a dar uma desanimada, assim, sabe? Eu aplicava pra muita vaga todos os dias. Eu falava, não, todo mundo vai ter o meu currículo. Eu falei isso até no outro vídeo. Então eu aplicava pra muita vaga e nada vinha, nada tava dando certo. E aí eu comecei assim, eu tinha ali os meus empregos do sonho. E depois eu falei, não, agora eu vou aplicar para essa vaga, vou aplicar para essa vaga. E aí eu vi assim, eu tava aplicando até para umas vagas super simples e mesmo assim não tava resolvendo, não estavam me chamando. Então deu assim uma bodeada total. Uma coisa também, o pessoal pedia bastante o francês e eu não tenho francês, mas já vou resolver essa história porque esse meu novo emprego também, eles falam que é um bônus, né? Então, como eu já consegui, já coloquei o pezinho lá dentro, eu acho que é importante também eu evoluir e eles verem que eu, de fato, tô querendo ali dar o meu melhor na empresa. Então, vou ter que aprender agora o francês. Mas, enfim, chegou abril, as coisas já começaram a mudar um pouco. Eu senti que abril, todas as vagas, assim, que o pessoal tava ali segurando, eles começaram a colocar online. Então, o que me ajudou bastante foi o LinkedIn, claro. Então, já atualizei, deixei tudo certinho e eu aplicava para muita vaga. Eu colocava ali no filtro Orwa e ia aplicando para todas as posições, todos os tipos de emprego, né? Até as pessoas começarem a me chamar. E também, um dos meus, assim, que tava assim, no meu top list, era voltar a trabalhar em estádio de futebol, de jogo, de hockey, enfim, em estádio. Porque eu amei trabalhar em estádio em Toronto, era uma vibe muito boa. E aí o TD Place, que é o nosso estádio aqui de Ottawa, eles abriram ali vagas temporárias de verão. E aí eu fui aplicar para essas vagas temporárias. Então tinha lá o dia certo, era uma feira de empregos, né, praticamente. E aí cheguei lá, tava assim uma fila gigante, muita gente. Eram 5 posições diferentes, né, não só 5 vagas, eram 5 áreas diferentes. E aí eu escolhi 2 áreas que eu queria aplicar, então você ia lá, deixava seus dados e ficava lá esperando pra já fazer a entrevista ali na hora. E aí a primeira que eu fiz era pra lidar com o cliente e tal, como se fosse ali um customer service, né? Então, e era o que eu mais queria, eu queria mais do que a outra opção que era pra trabalhar ali mais com a parte de ingressos, essas coisas assim. Enfim, e aí eu fiz a entrevista, aí eu lembro que uma pergunta me pegou um pouco quando a moça perguntou assim, o que você responderia para alguém que fosse rude com você, né, algum torcedor que fosse rude com você. E eu nunca parei, assim, eu não tinha me preparado para essa pergunta, eu dei uma travada, mas respirei fundo e falei, bom, vou tratar do jeito que a pessoa me tratou e vou dar na cara dele. Não, brincadeira. Imagina a louca, né? Não, aí respondi, né, falei que a gente não pode levar pro pessoal, a pessoa ali tem que tentar resolver o problema da pessoa o mais rápido possível, e quanto mais você conhece cada área, você tem mais conhecimento para resolver o mais rápido possível aquela frustração, né, daquela pessoa, daquele cliente. E, enfim, fiz assim essa resposta, mas não foi na hora, daí já fiquei, caramba, né, poderia ter sido melhor. Aí achei que não tinha passado nessa vaga, aí fui e apliquei para outra que era para trabalhar na bilheteria. E aí para lidar com ingresso, eu já tive experiência com empresa que vende ingresso em São Paulo, né? Então falei, bom, isso aí eu tenho experiência. E aí eu fiz a entrevista, fui super bem, sabia que eu tinha ido bem, a gente sente quando a gente vai bem na entrevista. E aí de repente, no mesmo dia,
me mandam a vaga. Não no mesmo dia que eu fiz a entrevista. Em um mesmo dia, me mandam as 2 ofertas de trabalho. As 2 era para trabalhar part-time, mas quando eu olhei ali na escala, mesmo que eu aceitasse uma ou outra, ainda não era tantas horas, né? Não ia valer tanto a pena. Mas melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Aí fiquei ali, qual que eu escolhi. Claro que eu escolhi a de trabalhar com os clientes, porque já era uma posição que eu queria antes. E aí eu fui e respondi pra eles, falei, olha, vou querer esse, tal, não sei o que, e não vou aceitar o outro. E quando tava já na época ali da documentação e tudo, uma outra empresa que eu tinha feito entrevista, vamos voltar aqui um pouquinho na entrevista dessa outra empresa, que foi também que me deixou assim, essa foi por Zoom, né? A outra entrevista foi pessoalmente, mas essa tinha sido por Zoom. Primeiro eu fiz com uma empresa recrutadora. Isso é uma dica muito boa. Então vá atrás de empresas recrutadoras, porque às vezes eles podem te ajudar muito mais. Eles têm acesso a vagas que vão se encaixar melhor com você. Então eu já tinha aplicado para algumas vagas nessa empresa, não tinha passado em uma entrevista que eles tinham me enviado. E eles já tinham lá meu contato e tal, e aí eles me marcaram com essa outra empresa para eu fazer a entrevista. E fiz a entrevista com o vice-presidente e a secretária dele por Zoom, né? Então foi aquela foto que eu mostrei que estavam todas as minhas anotações em volta do computador. Eu tava, sério, gente, eu suava na minha mão assim, mas no vídeo toda, né, calma. Mas foi uma entrevista assim difícil, porque, né, perguntou bastante coisa assim específica sobre o ramo da empresa, sobre minha experiência e tal, mas eu tinha sentido que eu tinha ido bem. E eu não gaguejei, principalmente na questão do inglês, que me pega às vezes. Toda vez que eu termino uma entrevista, eu falo, ai, podia ter respondido dessa outra forma e tal. Por isso que é bom fazer um monte de entrevista também, pra você já ficar treinado. A empresa te chamou com uma entrevista, mas não é um emprego que eu quero. Vai pela entrevista. Vai pela entrevista. Escuta o que a pessoa tem pra falar, as perguntas que ela vai fazer. Depois, mesmo que ela fale, não passou, você não ia aceitar de qualquer jeito, tudo bem, você foi pela entrevista pra treinar. Tava aqui editando o vídeo e eu achei importante uma coisa que eu não mencionei, né? E eu vou colocar aqui como um bônus no vídeo. O que fez eu passar nessa entrevista foram as minhas experiências do Brasil. Foram os empregos que eu tive no Brasil que deu ali um match com as coisas que precisava para essa empresa. Então, não foi nem a experiência que eu tive aqui no Canadá. Então, isso é muito importante, que muitas vezes você pensa assim, nossa, mas se eu for pro Canadá, vou ter que começar do zero. Sim, às vezes você vai ter que começar do zero, mas isso não significa que a sua experiência, tudo que você já estudou ou trabalhou no Brasil, vai ser deletado. Isso um dia vai ser útil para você aqui de novo. É só assim, o começar pode ser que seja do zero, mas você ainda vai precisar dessa experiência, desses estudos que você teve aí no Brasil. Então, aí respondi, aí quando acabou a entrevista eu senti que eu tinha ido bem. O que eles tinham falado, tal, eu senti que eu tinha ido bem. Mas não falaram nada no dia seguinte, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E eu já estava no processo ali com a outra empresa do estádio para aceitar ali o trabalho part-time. Né, já estava bem conformada e tudo certo. E no dia que eu recebi a minha carta de habilitação, eu não lembro se vocês viram os stories, eu falei, gente, hoje tudo aconteceu. E foi aquele dia. Eu cheguei tremendo, porque se vocês viram aí o vídeo da carta de habilitação, o cara foi super grosso comigo. Então eu cheguei em casa, eu ainda estava nervosa, tremendo. Recebi a ligação de que eu tinha sido aprovada nesse emprego, nessa empresa super bacana. Assim, tudo que eu podia pedir, né, em uma empresa, eu trabalho ali em downtown, então eu tô ali no meio da muvuca de novo, eu trabalho em um escritório, tenho ali meu próprio office, então, nossa, assim, eu não podia pedir por mais. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, eu tremia. Aí eu fui, mandei a mensagem lá pro estádio, falando que eu ia ter que declinar, né, a oferta mesmo, depois de ter falado que eu ia aceitar. Mas, enfim, essas coisas acontecem, a gente também tem que pensar na gente, porque ninguém vai pensar na gente, né? Então, aí fui e aceitei. Mais de perguntas, vamos lá. O que meu marido me ajudou a fazer, assim, a gente pegou, né, a descrição da job offer, e aí pegou o meu currículo e colocou todas as experiências que eu já tinha feito no passado, né, que eu já tinha trabalhado no passado,
Ó, para essa função aqui que tá falando na Job Offer, você cita essa parte aqui do seu currículo, porque você me explicou que essa empresa você fazer isso, isso e isso. Ah, para essa parte aqui você falar isso, isso e aquilo. E aí a gente montou esse esqueleto, né? Então tudo que tava ali na Job Offer, eu explicava a minha experiência que eu já tinha tido, né? Isso é claro que é a pergunta que eles mais fazem, né? Então explica um pouco da sua experiência. Eles querem saber da nossa história também, imigrantes aqui, como eu já falei. Eles gostam de imigrantes, eles veem a gente como pessoa assim que luta, que vai atrás dos sonhos. Então eu expliquei toda essa minha história, a minha experiência, eles ficaram muito felizes com tudo e graças a Deus deu tudo certo. Uma coisa que sempre me pega também é sotaque. Eu tenho muito medo de estar ali na entrevista e não entender o que a pessoa perguntou, assim, nada, de não entender nada. Ou a pessoa tem um sotaque muito... E não tô falando de sotaque porque a pessoa é de outro país. Às vezes a pessoa ela é canadense, mas ela tem o jeito de falar assim pra dentro e um jeito, não sei, um sotaque diferente. E eu sempre tenho muito medo disso. E aí, tanto que quando eu tava indo pra entrevista dessa empresa, né, eu assisti todos os vídeos que eles tinham. Eles têm uma parte também de vídeos promocionais e tal. Promocional não, né, que é uma coisa mais institucional. Mas eu assisti todos os vídeos e falei assim, se uma dessas pessoas que for me entrevistar, pelo menos eu já sei mais ou menos como que é o sotaque delas. Pra falar a verdade, tem só uma pessoa lá no trabalho que às vezes eu fico... Oi? Mas eles também às vezes devem sentir o mesmo comigo, né? Então, enfim, mas eu vou me acostumar. E assim que eu consegui esse trabalho, eu lembro que eu cheguei lá no primeiro dia, eu tava assim, eu cheguei super cedo, claro, né? E aí ficava assim, falei, e agora, será que eu já toco lá, falar que eu tô aqui, que não tô? E aí cheguei lá, a empresa assim, tava bem vazia ainda, aí de repente alguém abre a porta ali, unlock, né? Eu tinha apertado lá a campainha, deu um unlock lá na porta, e a hora que eu entrei veio a pessoa que tinha me entrevistado, que é o vice-presidente, aí eu já... Mas, enfim, aí ele foi, me apresentou a empresa e tal, foi falando um pouco, até todo mundo aí chegando, foi me apresentando para as pessoas, e eu sempre assim, com um sorriso no rosto, mostrando proativa, e todo esse tempo que eu tô lá, né, eu sou bem nova ainda, mas eles já têm falado que eu sou muito proativa, que eu presto atenção muito nos detalhes, que eu sou muito competente, que eles estão impressionados, blá blá blá. Então, assim, eles gostam do nosso jeito brasileiro, de ali pega um emprego e agarra com todas as forças, sabe? Tem uma coisa que eu me garanto é no trabalho. Gente, eu sou muito, muito, muito caprichosa, eu sou muito competente. Então, vamos supor, você falar assim, Fernanda, faz um café. Eu vou tentar passar assim o melhor café, vou servir numa xicrinha de porcelana com biscoitinho do lado, guardanapinho embaixo. Assim, eu vou fazer o máximo que eu puder para aquele café. E eu faço isso com tudo na minha vida, principalmente na minha área profissional. Então, se eu vou fazer uma coisa, eu faço, eu dou o meu melhor, eu dou 200% para entregar algo melhor. Então, principalmente no começo, né? A gente tem que se esforçar ainda mais. Primeiro a chegar, a última a sair. Mas eles não gostam muito disso não, sabia, gente? Aqui, negócio de hora extra, né? Dá 4h30, o pessoal, ó, rua, vai embora. Ninguém tá nem, não. Ninguém te olha torto também se você for embora 4h30, porque todo mundo foi embora 4h30. Mas vamos às dicas. O que eu fiz pra me preparar? Assisti muito vídeo do YouTube de perguntas, né? Entrevistas em inglês, perguntas em inglês e como responder. Tem muito vídeo assim no YouTube. Ah, se alguém te perguntar qual é o seu defeito, né? Fale uma fraqueza. Gente, esse negócio de, ai, sou perfeccionista, ai... Eu não sei, sabe assim, essas coisas assim taxadas é pior, é melhor não falar. Então, o que eu falei que às vezes eu me sentia tímida em relação, insegura em relação ao meu inglês, tal, mas que trabalhar com social media, isso já me ajudou bastante, então eu tenho melhorado cada vez mais. Então é sempre importante você colocar uma fraqueza no qual você já está trabalhando para melhorar. Então, isso também conta muito. Sempre quando você for falar uma fraqueza, fale de algo que você já esteja ali trabalhando, que isso não vai afetar caso eles te contratem, entendeu? Mas tem muito vídeo disso, assim, de várias formas ali de você responder cada pergunta de um jeito mais profissional e do jeito que eles estão acostumados aqui com as expressões, né? Outra coisa também, empregos de verão. Então, eu tô vendo, assim, que agora todo mundo tá contratando, todo mundo. Consiga ali um trabalho temporário, que nem, por exemplo, estádio, eles contrataram muita gente. Eles devem ter contratado, sei lá, umas 300 pessoas. Então,
vai procurar trabalho em estádio. Se você tá principalmente numa cidade grande como Toronto, Vancouver, vai no estádio, que eles vão ter com certeza essas feiras de empregos de verão. Você tá com o pezinho lá dentro, você vai melhorando ali seu network para transformar aquele trabalho temporário em um trabalho permanente. Sempre tem um ali que acaba ficando porque se destacou. Então, coloca ali seu pezinho dentro nesses trabalhos temporários de verão, que eles estão contratando bastante. E LinkedIn e empresa recrutadora também, que foi o que me ajudou bastante. Vai atrás de empresa recrutadora, que às vezes pode ser o caminho ali para você conseguir algo mais no seu perfil, principalmente se você já se formou no seu college aqui no Canadá, você quer algo mais direto na sua área. Então, às vezes, essas empresas recrutadoras, elas têm acesso a vagas disponíveis que não estão no LinkedIn, por exemplo, ou em outros sites, porque eles são os responsáveis de encontrar pessoas para aquelas vagas específicas. Então, procure aí na cidade que você está pensando em morar, empresas recrutadoras e aplica para toda vaga, tudo que você vê aí na sua frente, porque tem que ser pela consistência e quantidade, até um dar certo, e graças a Deus deu tudo certo. Foi o que eu falei, esse trabalho ele é full time, então às vezes eu tenho que correr aqui pra conseguir conciliar, né? Eu quero continuar muito com esse canal, então é uma coisa que eu faço com amor, então eu sempre vou dar um jeito de ter um tempinho pra gravar esses vídeos. O Instagram também, mas espero que vocês entendam que às vezes vai ficar uma coisa assim um pouco mais informal aqui de volta, né, em casa, no escritório, não uma coisa tão editada como um vlog, mas vou trazer sim, com certeza, quando eu tiver com um pouquinho mais de tempo, os vlogs em inglês. Estou fazendo aqui umas mudanças aqui em casa, na lareira, a gente quebrou a lareira inteira, já consertaram o piso do meu basement, então vou fazer um vídeo, acho que reformas, o que vocês acham? Fazer um vídeo de reformas, mostrar o antes e depois. Espero que depois fique bem bonito, né? Senão eu vou catar um depois do Pinterest e colocar aqui. Não, brincadeira. Mas por enquanto tá tudo quebrado, mas estou gravando. Na verdade, não gravei no formato de YouTube, já vou consertar isso. Então, vou gravar algumas coisas aqui pra vocês que a gente tá fazendo na lareira e também no meu quarto, na minha penteadeira. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e até a próxima. Bye!